A paz do Senhor a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o presbítero Fabiano Estevão e estamos aqui para mais uma videoaula da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Lição essa que será ministrada presencialmente no dia 26 de julho, domingo próximo, e é uma lição que tem como o título, o tema, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Essa é a lição de número 4. Nós já estudamos 3 lições desse trimestre e essa então será a 4ª lição. E convido você a ficar até o final desse vídeo e, se você gostar, compartilhar esse vídeo também, se inscrever no canal se não é inscrito, dar um joinha, e assim nós vamos juntos aprendendo da palavra do Senhor. Então, como já falamos, o tema é o Espírito que nos guia para além das fronteiras. O texto áureo está em Atos 16:5, que diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A verdade prática: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe desta lição ela é um pouco extensa, mas nós vamos ler mesmo assim ela completa, que está ali em Atos, no capítulo 16, os versículos 11 e 18, e depois os versículos 25 ao 31. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então está aí, é uma leitura extensa, mas se faz necessária porque é a base da lição a qual nós estaremos estudando neste momento, então, né? A introdução desta lição diz assim: a segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota.
o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Então está aí a nossa introdução dessa lição, que é muito importante, né? Como nós já dissemos, a nossa leitura bíblica em classe ela é um pouco extensa, e ainda, na verdade, o correto seria que ela iniciasse desde o primeiro versículo já do capítulo de Atos dos Apóstolos, né? Porque assim a gente até poderia entender melhor o tema desta lição, né? Porque é onde que mostra quando Paulo e Silas, então, eles são enviados e como Deus trabalha no coração deles e como Deus fala e como Deus orienta eles, né, a se portar nessa situação. No versículo 16 ali já diz que eles chegaram a Derbe e Listra, né, e ali eles encontraram a Timóteo, né, que era filho de uma judia, mas tinha pai grego, e então por isso Paulo até o circuncisa, né, para que ele não seja rejeitado quando pregasse a mensagem entre os judeus, né, não por necessidade teológica, mas por questão cultural, para que a mensagem dele não fosse rejeitada simplesmente por isso. E também, esse texto também diz que o Espírito Santo impediu eles de pregarem na Ásia, né? Paulo diz que o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia, mostrando que quando Deus está no controle, ele orienta, dirige o que tem que ser feito, né? Às vezes, alguém pode pensar assim, mas como o Espírito Santo foi impedir, né, que se pregasse na Ásia? Mas naquele momento, naquela viagem específica, porque nos tempos de Paulo, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Então ele também teve a visão do varão ali que convidava a passar a Macedônia, né? Macedônia que já fazia parte da Europa, e ali então Paulo entende que era por ali aonde eles deveriam iniciar esta viagem missionária, e Deus os abençoa soberanamente, porque é o Espírito que guia eles além das fronteiras. Então essa lição é muito interessante, muito importante. O primeiro tópico dessa lição diz assim: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja, né? Então veja que eles encontram Lídia, então, e ali ela abre o coração para o Senhor. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual, né? Foi isso que nós falamos, então, né? Então entrou de Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Então aí está o que nós já falamos, né? Que foi todo esse processo até eles chegarem a Lídia, né? Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então está aí, né? Quando a palavra de Deus ela encontra um coração que tem interesse em servir a Deus de fidelidade, né? Uma fé sincera gera sensibilidade espiritual, e sensibilidade espiritual, a pessoa é tocada por Deus e recebe de bom grado a palavra do Senhor, não pelo seu merecimento, mas porque
pela graça divina do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Lídia vendia púrpura, né? Tecidos de púrpura, isso aponta que eram tecidos caros, tecidos da realeza, então mostra que além dela ser uma mulher de posses, ela também tinha acesso, ela também tinha no seu convívio social pessoas de poder aquisitivo também elevado para a época, mostrando que não é diferente naquela época e não é diferente aos dias de hoje, que o evangelho é para o pobre, para o rico, independente da sua nacionalidade, da sua posição social, desde que encontre um coração disposto a servir a Jesus com alegria, o evangelho alcança estas pessoas, né? Às vezes, lógico, né? Às vezes não, mas sempre uma conversão sincera, ela confronta a pessoa. E se essas riquezas foram adquiridas de forma ilícita, a pessoa então deve restituir, né? Assim como fez Zaqueu, que disse, né, que se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais, né? Mas quando a pessoa ela tem posses, né, fruto do seu trabalho, fruto de uma vida que buscou com o suor do seu rosto a sua riqueza, isso de forma alguma é pecado, e o evangelho também alcança a essas pessoas, como aconteceu com Lídia, né? A pregação em Filipos. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Isso me chama muita atenção porque foi em um ambiente simples ali na cidade de Filipos. Não tinha sinagoga, então eles foram à beira do rio e ali se iniciou-se a pregação do evangelho, e em um lugar simples eles encontraram um campo fértil para a pregação do evangelho, e ainda encontraram ali pessoas de posição social elevada, né? Quando nós entendemos que quando Deus quer agir, não é o ambiente, não é o lugar que vai ditar o que vai acontecer, mas sim o agir do Espírito Santo, a vontade soberana de Deus em trabalhar, em se manifestar ali, porque foi isso que aconteceu nessa situação aqui que nós estamos lendo, né? Então houve a conversão de Lídia, um agir de Deus, uma mulher que era de posses, uma mulher que tinha contato com a realeza, vamos dizer assim, mas teve um encontro em um lugar simples com o Senhor Jesus, e foi muito importante na pregação do evangelho nesta cidade, no fortalecimento da igreja em Filipos. O tópico 2 diz assim: a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. O subtópico 1 diz assim: a expulsão de um espírito de adivinhação. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. A semelhança dos demônios que reconhecem Jesus, perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Aqui me chama a atenção também essa questão, né, de que a jovem ali não falava mentiras sobre eles. Ela falava verdades, mas ela falava verdades impulsionada por um espírito maligno para tentar envaidecê-los, talvez, né? É bom não confundir esta passagem bíblica. Muitas pessoas confundem, às vezes, com um simples elogio, às vezes, que uma pessoa vai receber, às vezes, de um irmão, né, ao ministrar uma palavra, uma que serve até mesmo de incentivo, e às vezes algumas pessoas já até repreendem a pessoa na hora, né? E não é bom nós salientarmos aqui que foi por vários dias, né? Por vários dias que essa mulher ela falava isso a eles. Foi uma coisa insistente, foi uma coisa que realmente eles sentiram que havia uma ação demoníaca ali. Mas lógico, né? Que não
não se trata aqui de um elogio que alguém possa fazer a alguém quando, né, ministrar a palavra de Deus, que isso serve de um incentivo ao ministério da pessoa até. Lógico, claro que ao menos que se sinta, né, realmente que é algo que não provém de Deus. Daí tudo bem, mas é bom não confundir as situações e sim examiná-las conforme o contexto exato da situação. A reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades, né? Veja que eles tiveram prejuízo com isso, né? Porque essa mulher, ela fazia adivinhações mesmo ali, né? Usada pelo adversário, mas ela causava, então, ela dava lucro, né, aos seus donos, aos seus senhores, e a libertação dela fez com que ela não mais fosse usada pelo adversário de nossas almas, vamos dizer assim, e isso então gerou uma mudança, né, de situação, porque onde o evangelho chega é isso mesmo que acontece uma mudança no ambiente, acontece uma transformação no ambiente. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade, né? Então, a fé cristã que chegou naquela cidade ali começou a ameaçar sistemas, né, travestidos de religiosidade, né? A falha da justiça humana é o subtópico 3. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. Muitas vezes o sofrimento de justos se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça, né? É preciso entender o contexto ali, que Paulo era cidadão romano, né, e por isso ele merecia um julgamento romano, jamais eles poderiam ter feito o que fizeram com ele, tê-lo açoitado, né, como fizeram, sendo ele cidadão romano, né? Eles não obedeceram o processo legal, eles não perguntaram, né, a Paulo, eles não averiguaram primeiro a sua condição como homem na sociedade romana, e eles atropelaram ali, causando assim uma injustiça momentânea, que não é diferente muitas vezes nos dias de hoje, né? Muitas vezes nós também podemos sofrer injustiças, inclusive na pregação do evangelho, nós podemos às vezes sofrer até mesmo algumas coisas que não são corretas, mas tudo isso pode servir de um pano de fundo para uma obra que o Senhor tem, que foi o que aconteceu ali, né? Daí Paulo e Silas, eles acabaram sendo presos, só que lá na prisão Deus fez uma obra grande ali no carcereiro, né? Um testemunho muito grande, ele veio se converter, a sua família, mostrando, né? Claro que Deus sempre tem os seus meios, mas se eles não tivessem sido presos, eles não teriam o contato que tiveram com o carcereiro. Então, tudo Deus estava no controle da situação, né? E é o que acontece muitas vezes na nossa vida, situações que nós nunca desejaríamos de passar, mas passamos ela porque há um propósito de Deus, é o Espírito Santo, como diz o tema da lição, muitas vezes é o Espírito guiando para além das fronteiras, né? Que às vezes não são só fronteiras geográficas, mas às vezes o nosso vizinho pode ser uma fronteira a ser rompida, talvez um momento de estar em um hospital é uma fronteira que está sendo rompida, porque não é o nosso ambiente, não é o nosso lugar, mas às vezes Deus permite situações aonde nós saímos do nosso convívio do dia a dia, né? É um rompimento de fronteira que Deus está criando para que a sua obra seja manifesta e o seu evangelho seja propagado.
A lição 3, o subtópico 3 diz assim: a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Açoitados e presos por causa do evangelho, falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere inferior de Filipos. É o que nós falamos aqui, né? Foi uma prisão injusta, vamos dizer assim, no que diz respeito a questões de leis, mas era o Espírito Santo trabalhando para que a obra dele naquela cidade ali fosse manifesta, e quão grande foi essa obra manifesta. O subtópico 2 diz assim: o louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, né? Isso é uma coisa tremenda, né? Muito falada, né? Muito pregado nas igrejas, mas merece uma reflexão do momento, do ambiente, né? Veja bem, eles presos, depois de açoitados, né, no cárcere, né? Muito provavelmente na época era feito subterrâneo esses cárceres, né? Por baixo da terra, vamos dizer assim, era feito subterrânea até para evitar, né, fugas, não existiam os mesmos meios de segurança que existem hoje, né? Então era feito ali, cavado um buraco, vamos dizer assim, em um local feito subterrâneo, e ali então eles ficavam presos, era um lugar úmido, era um lugar, né, de muito difícil permanecer ali, além disso eles açoitados, né? Como já falamos, Paulo sendo cidadão romano, veja bem, né, o que ele poderia talvez pensar ali, o que poderia passar na cabeça de Paulo naquele momento, talvez os questionamentos, né, o porquê de tudo aquilo, sendo que eles estavam a serviço do Deus vivo, né? Muitas vezes na nossa vida nós também indagamos algumas situações que passamos, achamos que não somos merecedores dessa situação devido ao que já fizemos para Deus, devido ao que estávamos, qual era o nosso propósito, que estávamos tentando a fazer, e vem uma situação adversa, mas isso tudo nos serve como exemplo se nós olharmos para aqui, porque Paulo e Silas também estavam em uma situação que só estavam fazendo o bem para o evangelho e para as pessoas, mas foram aqui surpreendidos por uma grande controvérsia. Mas a atitude deles foi interessantíssima, né? A atitude deles foi em meio a uma situação dessa contraditória, mas de orar e louvar ao Senhor. E quando o homem decide orar, quando a mulher decide orar ao Senhor, quando ela decide louvar ao Senhor em meio às dificuldades, ela mostra total confiança e dependência de Deus. Ela está dizendo que ela está entregando controle para o Senhor, porque eles não podiam fazer nada naquele momento a não ser adorar e orar ao Senhor, e o Senhor responde da melhor forma possível, né? A Bíblia diz que há como que um terremoto naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor, né? E Deus então entra em ação na situação. Subtópico 3, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado por desespero, tentou tirar a própria vida. Veja bem que, diante da ação de Deus ali, diante daquele terremoto, diante das portas abertas ali, as grades, né, o carcereiro agora com medo ali de perder o seu emprego, com medo do castigo, que provavelmente seria, se os presos fugissem, seria um castigo terrível para ele, mas se fosse julgado que a culpa foi dele, mas nenhum preso sai. O poder de Deus, a situação de Deus ali é tão dominante que nenhum preso acaba fugindo, e todos ficam ali porque entendem que é algo espiritual que aconteceu, e diante dessa situação o carcereiro só tem que fazer a pergunta, né, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O crer aqui é o crer de obedecer, de entrega, né? É o que a Bíblia diz, né? Se nós crermos,
se com a nossa boca confessarmos e com o nosso coração nós crermos, né? Porque é uma entrega verdadeira. Então o milagre acontece e então a Bíblia vai nos dizer que ele e a sua casa são batizados e tem a sua vida transformada. A cidade de Filipos é impactada com o poder de Deus, porque o Espírito do Senhor soprou, o Espírito do Senhor guiou eles além das fronteiras, e quando é o Espírito Santo que guia, o resultado é 100% satisfatório, porque Deus não se engana, Deus não erra, mas quando nós simplesmente nos colocamos à disposição do Senhor, a sua bênção acontece, o propósito de Deus é cumprido, porque o Espírito Santo é que está no controle. A conclusão dessa lição, então, é: após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aqui, né, esta lição de número 4, que será ministrada presencialmente no domingo próximo. Eu digo a você que pode estar presencialmente em uma lição, em uma escola bíblica dominical, vá, participe. Eu sempre tenho dito que esse canal é simplesmente um resumo da lição, né? Por isso que, devido ao tempo, a gente nunca consegue trazer algo mais profundo, porque a nossa proposta é essa mesmo, é só trazer um resumo para você da lição. Existem muitos canais de escola bíblica dominical na internet, você pode procurar e se aprofundar mais, né? Porque o nosso intuito aqui é compartilhar conhecimento, não é de forma alguma esgotar o assunto, muito pelo contrário, é despertar em você um desejo de ter mais curiosidade em aprender mais e mais da palavra do Senhor. Então, quando o Espírito Santo que guia, isso não quer dizer que não haverá dificuldades, né? Eles foram guiados pelo Espírito Santo para essa obra, mas enfrentaram dificuldades, enfrentaram momentos difíceis, mas permaneceram firmes no propósito e colheram o fruto daquilo que foram realizar, que foi a implantação das igrejas e a conversão de almas, pessoas entendendo o evangelho do Senhor, porque quando é o Espírito que guia além das fronteiras, é Ele quem se responsabiliza e opera o seu querer e a sua vontade nas pessoas. Eu agradeço você que ficou até aqui nessa lição, chegou até o final. Eu peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe e esteja aqui na próxima lição, a lição de número 5. Meu desejo é que a bênção de Deus, a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe, te guarde, te dê dias abençoados na sua presença.